pessoal, eu sou Thaís, professora aqui no Já Passei, e eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre uma obra intitulada A Alfabetização como um Processo Discursivo, 30 anos de A Criança na Fase Inicial da Escrita. É uma obra da Goulart, da Contígio e da Ferreira. Especificamente, a gente vai tratar sobre o capítulo 2, a alfabetização como um processo discursivo em perspectiva, tá? Então, o capítulo 2 dessa obra. As autoras começam, fazendo uma reflexão sobre os processos do desenvolvimento e da linguagem aqui no nosso país, né? E também no mundo como um todo, mas quem foi contribuindo, enfim. Então, lá na década de 80, a gente começou a ter aí incorporando as ideias do Piaget dentro das universidades, né? E aí, quando a gente fala da linguagem, da língua escrita especificamente, a gente teve as contribuições de Ferreira e Teberovsky, que foram também com base nos princípios teóricos de Piaget. E aí elas têm elas elaboraram, a psicogênese da psicogênese da escrita, que a gente usa até os dias de hoje. Então, eles estão presentes até os dias de hoje. Então, esse foi o caminho. A gente teve primeiro as ideias, concepções de Piaget, foram para as universidades, aí depois a gente teve a Ferreira e a Teberovsky, que se apoderaram um pouco desses estudos do Piaget, e com base nisso, trataram sobre a escrita, né? E aí criaram a psicogênese da escrita, e isso foi sendo trazido para a educação. Mas as autoras elas vão destacar que isso não aconteceu do jeito que talvez deveria, tá? Então, vamos lá. Difundidos nos cursos de formação inicial de professores e também nos treinamentos em serviço, ou seja, na formação continuada, né? Esses aspectos da teoria de Piaget começaram a ser introduzidos na educação. Mas grande parte dos professores ensinava conforme a tradição, então sempre pensando nos pré-requisitos, né? Então, para a escrita precisava ter coordenação, motora fina, e exercícios que envolviam conceitos espaciais de lateralidade. Então, nessa época, a gente está falando de década de 80, os professores eles ainda tinham um ensino muito tradicional, que entendia que para a escrita acontecer, antes disso, o aluno precisava ter alguns pré-requisitos, e entre eles a coordenação motora fina. Então, passavam-se vários exercícios de treino para aprimoramento da coordenação motora fina, para que lá no momento da alfabetização a criança fosse capaz de realizar esses movimentos, tá? Então, tinham os pré-requisitos e os professores eram mais tradicionais nessa época. Seguindo mais um pouquinho nesse contexto, o foco da psicogênese da escrita nos modos de apreensão do sistema linguístico pela criança significou uma interessante contribuição. Então, foi muito bom, contribuiu muito. Na medida que a abordagem explicitava os processos que começam com a distinção de desenho e escrita e culminam com a escrita alfabética, dando visibilidade aos diferentes momentos da escrita que a criança vai atravessando. Então, gente, a Ferreira e a Teberovsky, elas chegaram nessa psicogênese da escrita que ainda é utilizada com base nas concepções de Piaget, e o Piaget ele vai defender aquela ideia da maturidade, do desenvolvimento físico da criança, que está relacionado ao desenvolvimento psicológico, que é esse desenvolvimento que tem a ver com a faixa etária, necessariamente com a idade da criança. E elas foram fazendo também com base nesse estudo a psicogênese da escrita. Então, para elas, a criança vai transitando lá do desenho, inicialmente lá do desenho, que elas vão titular como a fase pré-silábica, que a criança, por exemplo, você pede para ela desenhar escrever sol, ela vai desenhar o sol, porque ela ainda não entende que existem letras que podem representar aquele som emitido pela fala, então elas vão representar pelo desenho. E do desenho vai passando para escrita até que a criança chegue na escrita na alfabética, certo? Então, vai transitando de etapas em etapas, de fase em fase, até chegar à escrita alfabética. E então, representou um avanço muito importante, porque até então a gente não falava sobre essa questão da representação desses signos, Então, o desenho, ele é uma representação de um signo, de um símbolo, De um objeto, daquilo que a criança quer manifestar através do desenho. E ela vai simbolizar isso pelo desenho, Então, a criança manifesta pelo desenho, ela vai simbolizar o gesto, ela vai simbolizar o movimento, ela vai simbolizar o objeto. E esse é o primeiro momento de escrita da criança, o desenho. E aí, depois a criança ela vai avançando em etapas até chegar à escrita alfabética. Então, para que a criança desenvolva a escrita alfabética, ela precisa entender e compreender esse sistema de signos. E isso vem através, inicialmente, do desenho. Então, nesse sentido, a psicogênese da escrita foi muito importante naquele momento, na década de 80, quando isso começou a ser implementado. Por quê? Porque a visão que se tinha para a escrita era como se ela fosse algo totalmente à parte
que não tivesse relação alguma com o desenho ou com essas manifestações próprias da infância, com essa expressão própria da infância. Então, essas atividades expressivas, desenho, faz de conta, brincar, modelagem, tudo isso era tido como passatempo, não existia um olhar pedagógico para que aquilo fosse uma atividade expressiva que futuramente fosse culminar numa atividade de escrita, que a criança ela vai fazendo vai criando essas bases para futuramente ela conseguir ter essa compreensão dos signos que a escrita carrega. Então não tinha esse olhar, e aí com a psicogênese da escrita a gente passou a começar a ter, tá? Só que tudo não foi só flores, né? A gente não teve só avanços e só contribuições positivas nesse sentido. Por quê? Porque, infelizmente, né, as ideias da psicogênese da escrita, elas chegaram, né, a maioria das escolas de modo superficial e pouco elaborado. Então, apesar das ideias da psicogênese da escrita da Teberoski e da Ferreiro serem muito boas, elas não foram passadas da forma que deveriam, não foram aprofundadas e estudadas da forma que deveriam. Então, em vez de promover práticas que incorporassem essas noções, né, como a de que a criança, quando começa a educação formal, já possui um grau de apreensão da língua escrita, muitas escolas acabaram trocando apenas as classificações. Então, antes a gente falava que os alunos eram fortes, médios ou fracos. E aí passaram a dizer que os alunos eram alfabéticos, silábicos ou pré-silábicos. Então, esse equívoco na hora de trabalhar e se aprofundar, estudar essa temática, acabou fazendo com que os professores trocassem 6 por meia dúzia. Então, antes eu dizia que o aluno era forte e fraco, agora eu digo que ele é alfabético ou pré-silábico, só mudou a nomenclatura, mas o olhar continuou o mesmo. E aí esse foi o grande problema, e tem sido o grande problema que a gente precisa superar até hoje, tá? Então, essa situação, ela permite compreender por que aí, vindo as ideias de Vygotsky, né, já entre 87 e 91, sobre a centralidade do signo e a sua importância para o desenvolvimento, apresentaram-se como contrapontos à teoria da ação e da equilibração de Piaget. Por quê, gente? Por que Vygotsky veio para contribuir nesse sentido? Porque até então, para Piaget, para as teorias de Piaget, e que a Ferreiro e Teberovski buscaram essa fonte de inspiração, né? Tinha tudo muito a ver com as fases do desenvolvimento que estava ligado à questão da idade da criança, né? Então, se a criança tinha de tanto a tantos anos, espera-se isso, de tantos a tantos, espera-se aquilo. Então, isso estava muito atrelado a essa questão. E aí, o Vygotsky, ele veio para dizer que não é só isso, né? Ele veio para considerar a questão da relação com o meio e da relação com os símbolos, os significados, o sentido. Então, a escrita, para Vygotsky, ela não pode ser apenas a representação de letras, de sílabas, de pedaços de palavra. Ela precisa ir além, ela precisa ter significado. A criança precisa entender a relação que aquela escrita tem com a fala e, consequentemente, com a realidade que ela vive. Então, aquilo que é representado através da escrita tem significado, tem signo. E a criança precisa entender isso. Então, o Vygotsky, ele veio para trazer esse contraponto, né? Então, o próprio conceito de conflito cognitivo de Piaget, que explicaria as passagens de um estágio para o outro, revela um caráter individual da concepção de desenvolvimento, cujas marcas principais seriam a equilibração e a autorregulação, necessidades do próprio processo. Já na perspectiva do Vygotsky, né, a concepção materialista e dialética permite formular a ideia de que o desenvolvimento é um processo que ocorre nos saltos e não de forma linear. Então, eles têm esses contrapontos, né? Que não necessariamente a gente precisa colocar eles de lados diversos. Ambos tiveram contribuições muito importantes para a educação, tem até os dias de hoje. Mas eles têm alguns contrapontos que a gente pode se alimentar um pouquinho de cada um deles, né? Mas a ideia de Vygotsky, que veio para auxiliar nesse processo, é exatamente de dizer, olha, não é uma crescente linear que a criança vai passando. Ela vai passando por saltos, né? E esses saltos, eles envolvem também o meio, também a relação que a criança vai estabelecendo, os estímulos que ela recebe. Não apenas um processo interno, um processo individualizado, tá? Educação, alfabetização e política. As autoras, elas vão refletindo aqui, né? No caso, esse capítulo foi uma autora específica que escreveu. Ela vai refletir sobre os diversos impasses políticos e históricos que a gente veio passando no nosso país desde a década de 80. E ela vai ressaltar um impasse político histórico que a gente tem até hoje,
que é a ilusão, que ela vai intitular por ilusão de igualdade. Então, essa ilusão de igualdade, ela vai se impor para os professores e para os alunos pela via do discurso que ressalta o direito da população. Então, a gente vê isso muito nas leis, né? A educação para todos é um direito, todas as crianças deverão ser alfabetizadas. Tudo isso é aquela ilusão de igualdade que vem através do direito. Todos têm esse direito. Isso dá uma ideia de igualdade. Mas, né, e aí, consequentemente também, o dever da escola de oferecer o mesmo conhecimento a todos. Então, todo mundo tem direito de aprender, todo mundo tem direito de educação, todo mundo tem direito de ser alfabetizado, portanto, a escola precisa dar o mesmo conhecimento para todos. Mas aí a gente tem um grande porém, as grandes diferenças. Então, as aludidas diferenças concorrem para criar condições de apreensão de conhecimentos também diferentes. Então, por que a gente não tem igualdade de fato? É uma igualdade ilusória. Porque as condições são muito diferentes. Então, a gente vai ver mais adiante que a autora vai destacar, olha, por exemplo, as crianças que vêm de famílias ricas, geralmente têm acessos culturais, vivências, muito diferentes das crianças de populações mais pobres, de famílias mais carentes. Porque muitas vezes as famílias mais carentes, elas estão preocupadas com o alimento, com a conta que tem que pagar, com as necessidades imediatas. É impossível suprir essas necessidades que muitas vezes são tidas como superficiais. Porque o que grita mais alto, se é que isso é redundante, mas fica mais enfático, o que grita mais alto ali é a necessidade do momento. Então, existe essa diferença já muito grande social. Essa diferença social, ela também é trazida para dentro da escola. Por quê? Porque a escola, ela valoriza muito um tipo de conhecimento específico. E esse tipo de conhecimento específico está muito na mão das pessoas com mais condições. Então, a escola, ela não valoriza muito se a criança, ela sabe arrumar uma casa, se ela sabe cuidar dos irmãos, se ela sabe dividir ali o biscoito entre os irmãos para todo mundo comer. A escola não valoriza muito esse tipo de conhecimento. A escola vai valorizar aqueles conhecimentos culturalmente também mais valorizados. E aí, consequentemente, a escola acaba por separar e diferenciar essas crianças. Então, quem tem determinados tipos de conhecimentos é mais valorizado. E então é tido como aluno mais inteligente, que tem maior destaque, que vai bem, enquanto os outros alunos acabam ficando a essa margem e não conseguem nunca alcançar esse conhecimento que a escola valoriza tanto. Então, aqui é o que ela vai definindo, né? De um modo geral, as crianças que vêm dessas famílias de maior nível de escolaridade, de acesso à cultura letrada, possuem um maior domínio da variedade de língua, dos conhecimentos e dos comportamentos que a escola valoriza. As crianças que vêm de famílias menos escolarizadas terão que aprender, além do conhecimento estipulado no currículo, esse outro conjunto de conhecimentos pressupostos e implícitos. O que isso quer dizer? Os alunos que não têm esses conhecimentos, esses acessos que os alunos com maior nível financeiro mesmo, aquisitivo têm, acabam tendo que correr atrás, porque a escola não vai te ensinar isso. Você deveria, implicitamente, a escola passa essa impressão, você deveria saber. Eu não preciso te ensinar isso, porque isso aí já devia saber. Isso aí devia estar na tua cultura já. Aí você corre atrás, já que você não tem, você tem que correr atrás. Não é de forma direta. Isso é uma lógica que funciona nas escolas. Então, por que apesar das leis, desde 1988, a gente tem a Constituição falando sobre educação para todos, igualdade de acesso, de permanência, um vesquício, né, uma ilusão de igualdade que a lei traz pra gente, e até hoje a gente ainda não vivencia essa tal igualdade. Porque existe uma lógica implícita nas escolas, uma lógica invisível, a gente não consegue enxergar. Mas se você parar e analisar, você vê que mostra que existe um tipo de conhecimento que é mais valorizado, que existe um modelo ali a ser seguido. E se o aluno não consegue se encaixar nesse momento, o problema é ele, o problema é a família dele, o problema não é o sistema. Então, enquanto a gente não conseguir olhar para esse sistema prejudicado e questionar o sistema, isso vai continuar acontecendo, a gente vai continuar produzindo desigualdades. Então quer dizer que agora eu preciso valorizar se o aluno cuida dos irmãos, se ele sabe cozinhar? Não. A gente precisa diversificar os nossos olhares para conhecimentos também diversos. Entender as realidades que são diversas, valorizar as diferentes aprendizagens, os diferentes conhecimentos, as diferentes bases que os nossos alunos nos apresentam. E a partir destas bases que eles nos apresentam, que são diversas, também apresentar novos conhecimentos para eles, novas aprendizagens, novas oportunidades para ampliação desse repertório.
Então, é entender que o ponto de partida precisa ser o que o aluno já tem, ele já possui, e não aquilo que a gente espera que ele tenha e que ele já possua. Então, a gente precisa tirar esse olhar da expectativa e ir para a realidade. O que esse aluno tem? O que ele apresenta? Como eu posso ir a partir disso? É essa ideia, mais ou menos, que é colocada aqui, tá? Então, o efeito, né, que a gente tem disso tudo, dessa discrepância de desigualdade de níveis de escolaridade, é a responsabilização do sujeito, que é o que eu acabei de falar. Quando dá errado, quando a escola não dá certo, quando o aluno não aprende, a gente vai culpar o próprio aluno ou a família. Ah, porque ele tem dificuldade. O problema não é a escola ou a forma que a escola foi apresentada, mas o aluno e a família em si. Então, as políticas que afetam a vida de professores e alunos mostram uma tendência nessas últimas 2 décadas a um controle crescente das práticas escolares pautadas por uma gestão que privilegia os resultados e desconsidera os processos. Então, a autora ela é crítica disso. Ela acredita que a gente precisa valorizar os processos e não apenas os resultados. E aí, como reflexão final, ela vai deixar o seguinte. No confronto, na contradição e no conflito, crianças e jovens aprendem, superam obstáculos e barreiras de forma surpreendente. E mesmo em um contexto político adverso, que é esse contexto que eu acabei de pontuar para vocês, que traz muita desigualdade, né? Encontram professores e também dirigentes que são dispostos a superar essa visão dicotômica, conformista e também dispostos a quebrar paradigmas, valorizando os sujeitos e suas comunidades e grupos de origem e ensinando aquilo que eles podem aprender, propiciando diálogo e participação. O trabalho nessa perspectiva implica construir pontes que permitem às crianças transitar o caminho na direção do conhecimento escolar sistematizado. Então vejam só, cuidado aqui. A autora, em nenhum momento, ela diz que o conhecimento da escola, o conhecimento sistematizado, né, escolar, não é importante. Ela não diz isso. O que ela diz é que a gente não pode ficar desconsiderando que a gente tem crianças desiguais nas nossas escolas. A gente não pode fingir que todas as crianças estão no mesmo nível, que têm o mesmo acesso, que têm as mesmas vivências. Não pode continuar fingindo que isso é assim. A gente precisa começar a entender que as crianças se apresentam de formas diversas, têm momentos diversos, têm vivências diversas. E a gente precisa tomar isso como um ponto de partida e ensinar aquilo que elas são capazes de aprender, ou seja, ir ali a partir daquele ponto em diante. E não a criança tá aqui, eu quero que ela chegue aqui e eu começo do meio. É isso que a autora vem defendendo. A gente precisa partir de onde a criança está para onde a gente quer que ela chegue. E não do meio do caminho onde a gente espera que ela estivesse ou que a gente tem a expectativa que ela deveria estar. Mas a gente precisa partir de onde ela está, o ponto da criança especificamente. E a gente precisa atender essa diversidade, tá? Então, é basicamente isso que ela vem defendendo nessa reflexão final. Então, basicamente, o capítulo todo vai fazendo reflexões mesmo históricas dos contribuidores para a educação, Piaget, Vygotsky, Teberoski, Ferreiro. Depois vai falar um pouquinho do Brasil, como a gente tem essas leis, a questão da igualdade. E aí, para chegar no final e pontuar que a gente tem que considerar tudo isso, mas a gente precisa ir para a realidade das nossas escolas mesmo, como esses alunos estão se apresentando e a partir disso a gente insere todo esse contexto, tá? Então é isso, qualquer dúvida, estou à disposição, manda mensagem aqui embaixo no campo de comentários. A gente se vê numa próxima aula, até mais!